Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. É sempre uma alegria poder refletir com você um pouco da nossa experiência de fé, um pouco da nossa liturgia, um pouco desse oceano de riquezas, de belezas tão novas e tão antigas, como dizia Agostinho de Hipona. Então, muito obrigado a você que prestigia-nos com a sua audiência, com um comentário, com um like, com um compartilhamento. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Estamos em Isaías capítulo 62 e quero parafrasear o versículo 4 desse capítulo: ninguém mais a chamará abandonada. Tua terra não mais terá o nome de desamparada, porque a tua terra terá um esposo. Com certeza é uma palavra vinda diretamente de Deus para o seu povo, em sentido histórico. E hoje, por quê? Nos consideramos povo de Deus. Com toda certeza, esta palavra se encaixa na nossa vida, se encaixa no nosso cotidiano. Deus sempre quis, Deus hoje quer. E quanto tempo a raça humana existir, enquanto a história humana não tiver um fim que muitos dizem vai ser assim, vai ser deste jeito, vai ser daquele outro jeito, enfim, enquanto o ser humano estiver nesta terra, Deus sempre vai querer estabelecer um casamento, uma aliança com o ser humano. Por si só, esta palavra basta para eu entender que a aliança, o casamento, ele se dá entre duas pessoas. E essas duas pessoas, elas podem gozar todos os direitos que essa aliança, que esse casamento traz para os cônjuges, como também é verdadeiro que as duas partes têm deveres. Somente assim, este corpo será sólido, terá consistência, enfrentará os turbilhões, enfrentará os ciclones, enfrentará os vendavais que abatem-se sobre todos os casamentos. Então não esqueçamos disto. Deus estabeleceu um casamento comigo. Tanto ele como eu temos direitos e temos deveres. Não sou uma pessoa desamparada. Ninguém mais me chamará de um qualquer, uma qualquer, porque tenho um esposo. E o meu esposo
é o dono do universo. O meu esposo deu sua vida por mim. O meu esposo me ama com um amor infinito. Fincado nesse amor que ele tem por mim, quero também amá-lo. Quero também retribuir esse imenso amor. Meus irmãos amados e queridos, vou tentar fazer uma retrospectiva para aquilo que abordaremos dentro deste tema. Desde muito cedo, desde a minha infância, tão logo tive as primeiras compreensões intelectivas, desde que meus ouvidos começaram a escutar e processar algumas informações, eu aprendi que Jesus fundou a sua igreja e os primeiros anos dessa igreja foram anos majestosos, no sentido de pureza, no sentido de santidade, no sentido de fidelidade a Deus. E isto estendeu-se até os 300 primeiros anos daquilo que se entende e se compreende como igreja. Mas, ao final desse período, a igreja recebeu em seu seio um homem famoso, um homem poderoso, por nome Imperador Constantino, e a partir de então ele começou a dar para a igreja o que outrora ela não tinha. Alguns anos mais tarde, embora Constantino tenha favorecido enormemente a igreja, todavia alguns passos ele não deu. Mas lá em 380, Teodósio, ele decreta, ele estabelece o cristianismo como a religião oficial do império. A partir daquele momento, a igreja e o império, a igreja e o Estado, ela está entrelaçada. Mas já muito antes de 380, já desde 313, quando Constantino ingressa na igreja, ela perde a sua fidelidade a Deus, o amor a Deus, a sua santidade. Ela começa a depositar a sua confiança no imperador, no império, nos poderes seculares, nas aquisições, nos benefícios que os líderes da igreja passaram a usufruir através do império. Esta degeneração só foi aumentando até que nada mais de Deus ali tinha, ninguém mais podia encontrar Deus dentro da Igreja Católica, enfim, a igreja virou uma bagunça, a igreja virou uma baderna, porque a partir de então ela estava casada com o Estado. Igreja e Estado eram uma só coisa, casaram-se, tá?
E eles faziam e aconteciam. E cada um, não há uma história reta neste sentido, porque cada um conta a história de um jeito e aumenta um pouco, e tira um pouco, e põe mais não sei o quê, e por aí vai. E dependendo de quem esteja contando essa história, mais pontos podem ser acrescentados. E por aí vai. Todavia, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que no século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica lá na Alemanha, e lá na porta da igreja de Wittenberg, ele prega, fixa as suas teses anti-Roma, e a partir de então, com ele, a partir dele, a partir dos seus princípios, o novo vai começar. Uma era de pureza, uma era de fidelidade, uma era de santidade. Aquilo que a igreja perdera dos seus primeiros 300 anos, agora ela reencontra. Agora ela retoma o seu fervor dos seus primeiros dias. A igreja agora, ela não está mais casada com o império. Dá vontade de rir essa história, né, irmãos? Com o Império Romano, pelo menos, né? Com o Império Romano. Ou seja, quem quiser viver a pureza, quem quiser viver a santidade, quem quiser viver a fidelidade a Deus, precisa romper com a Igreja Católica. Os primeiros reformadores protestantes, Calvino, infinitamente mais que Lutero, fez questão de pontuar na Bíblia os erros crassos, absurdos da Igreja Católica. Começou-se a pegar textos bíblicos e atribuí-los diretamente à Igreja Católica. Um desses textos está lá em Apocalipse, né? Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das maldições, das pragas que sobre ela virão. Ou seja, desde então estabeleceu-se que este texto estava literalmente ligado à Igreja Católica, era nela que este texto encontrava o seu autêntico significado. E quando se está dizendo, sai dela, povo meu, literalmente está se dizendo, sai da Igreja Católica. Se não queres ser amaldiçoado, se não queres participar das pragas que sobre ela virão, sai de lá urgentemente. A verdade é que até hoje, o famoso bordão do aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus?
é sair da Igreja Católica e entrar para qualquer uma das muitas fragmentações que chamam-se Igreja de Jesus Cristo. Não importa quem a fundou, o ano em que foi fundada, as circunstâncias que levaram-no àquela constituição, não. Todas são unânimes em pregar que aceitar Jesus é necessário. Aceitar Jesus é romper com a Igreja Católica, é deixar ainda hoje essa maldição, essa abominação e vir para cá. Seja para uma igreja histórica, seja para uma igreja pentecostal, seja para uma neopentecostal, seja para uma igreja que tenha uma grande expressividade, ou aquela que está bem ali, começou ali, tem poucas pessoas, alguém está lá pregando, vem aceitar Jesus. E como se não bastasse isso, um está tirando pessoa da outra igreja e é aquilo que você já sabe. Eu volto com esse tema, porque temos algumas coisas não querem, não é assim que gosto de fazer, tem que ser tudo à luz da Bíblia. Por causa de Sião não ficarei calado, por causa de Jerusalém não me aquietarei. Não é assim que se gosta? Eu sei como trabalhar dentro desta dinâmica. Esta ainda é a primeira leitura do segundo domingo do tempo comum. Aquele casamento em Caná da Galileia, onde Jesus, seus discípulos e Maria Santíssima foram convidados e tornaram-se os protagonistas daquela festa. Inclusive os discípulos de Jesus, que praticamente não fizeram nada, não tiveram nenhuma participação naquele sinal, como diz João, o primeiro dos 7 sinais que ele narra no seu evangelho. Mas este sinal, eu deixei os óculos para ali, São João, capítulo 2. Vamos pegar aqui o final deste texto, tá bom? Eita, rapaz. Não, a gente sem a Capítulo 2, versículo 11b, o final. Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Eu volto com este tema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Prepare-se, que tem muita coisa a vir por aí.
e vamos falar. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.